Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha aqui daqui toda quarta-feira, 8 horas. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar no seu dia a dia de consultório e dessa forma entregue os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Certo? Então essa é uma aula gravada, tá até de dia aqui, no momento que eu estou gravando essa aula que está indo ao ar na quarta-feira, 8 horas. E o tema da aula de hoje, como gerar resultados de emagrecimento através da consulta online. Então esse é um tema que vocês me perguntam bastante sobre todo esse universo dos atendimentos online. E a pergunta que me motivou, a pergunta que eu recebi que me motivou a gravar essa aula com esse tema foi essa. Igor, o que você acha da consulta online com o paciente com objetivos de emagrecimento? Realmente funciona? Então tem muita gente que já acredita que funciona, que já utiliza esse método para os atendimentos remotos. Tem gente que ainda é mais conservador, prefere as consultas presenciais e no tema da aula de hoje nós vamos realmente abordar todas essas questões da consulta online. Vou começar contando uma história para vocês, galera. Então, quando apareceu toda a questão da pandemia, alguns anos atrás, eu poderia me classificar ali como um recém-formado. Eu tinha me formado há pouco tempo, já estava fazendo consultas presenciais e estourou toda a questão da pandemia. Levou um tempinho para chegar até o Brasil, né? Mas foi feito e, em determinado ponto, as atividades foram suspensas, né? Logo depois das atividades presenciais terem sido suspensas, né, pelo lockdown, pelo decreto, surgiu a possibilidade da consulta online para os nutricionistas, que até então não era possível realizarmos a primeira consulta do ponto de vista legal com o nosso paciente. Então, estou gravando esse vídeo aqui em 2023, pode ser que você assista essa aula daqui a anos e você faça essa associação de acordo com a ordem cronológica das coisas. Mas no momento que estourou o lockdown, onde as atividades presenciais foram suspensas, nós fomos possibilitados a partir desse momento a realizarmos a consulta online, a primeira consulta online. Até então, a primeira consulta, ela obrigatoriamente devia ser presencial e as consultas subsequentes poderiam ser online, mas por conta de todo esse contexto, as consultas online elas foram liberadas. E nesse momento, um paciente me procurou para o atendimento online. Ele tinha sobrepeso, não lembro agora se era sobrepeso ou obesidade, acho que ele tinha obesidade, e por ser um grupo de risco, ele tinha essa preocupação em relação a perder peso, até por conta, principalmente por conta do coronavírus. Então ele me procurou, em busca desse atendimento online, e isso para mim foi uma novidade. Eu nunca tinha atendido através da consulta online, Então eu tinha esse pensamento mais conservador do atendimento no consultório, Então até as consultas de retorno todas eram feitas presencialmente no consultório, e eu resolvi experimentar também esse universo da consulta online como uma novidade. Então vou contar para vocês a história do Pedro, que foi esse paciente que me procurou. Foi meu primeiro paciente através da consulta online, então eu lembro muito bem. Galera, vamos lá. O Pedro me procurou ele mais ou menos não, essa foi a data da nossa primeira consulta no dia 2/6/2020. Tinha 1,75 m e na época ele estava pesando 96,7 quilos. Ele veio com aquela mensagem: Igor, eu preciso emagrecer, por uma questão de saúde, por uma questão de risco. Tudo bem, eu trabalho no hospital, então eu já comecei a me policiar em relação à alimentação, já comecei a atividade física e eu preciso de um auxílio profissional para concluir essa missão, para alcançar a minha meta. Dito e feito, eu prescrevi a dieta do Pedro, conversei com ele, fiz a anamnese, foi a minha primeira anamnese online, Ele me mandou o peso dele atual, ele tinha uma balança em casa, então ele se pesava antes da consulta, ele se pesava sempre na mesma balança, o que é importante. Ele me mandava o peso atual, me mandou a altura também na primeira consulta, e com base nesses dados eu fiz a primeira prescrição. Óbvio também que o resultado dessa dieta também foi mérito muito do Pedro por conta da rotina de atividade física que ele adotou. Ele passou a correr todos os dias e esses foram os resultados, Então, do mês 6 para o mês 8, a gente já vê uma perda de peso bem expressiva.
né, de 5,9 quilos, e esse resultado ele continuou excelente. Então, a cada mês as consultas eram mensais, eu não marquei aqui no comparativo todas as consultas, mas as consultas elas eram mensais, né, eu fui marcando aqui de 2 em 2, de 2 em 3 meses para fazer esse comparativo, mas as consultas elas eram mensais e progressivamente o Pedro foi perdendo peso, né, totalmente através do acompanhamento online. Lá para o dia 19/11, que foi a data aqui dessa consulta, ele já tinha perdido quase 15 quilos. Então, sim, né, é possível excelentes resultados através do acompanhamento online. O Pedro, ele é meu paciente até hoje, né? Então aqui, né, comparando as avaliações físicas, a nossa última consulta, no dia 25/1, foi a nossa 19ª consulta. Ele passou por alguns percalços ali, retomou um pouco do peso que ele tinha perdido, mas continua firme na meta. Então, é um paciente que realmente teve uma fidelização muito boa, né? Teve excelentes resultados só através do acompanhamento online. E uma informação importante, o Pedro, ele é de Niterói. Hoje em dia, eu atendo presencialmente em Niterói, certo? Mas ele preferiu continuar com o acompanhamento online porque a rotina dele é muito puxada e ele viu que com o acompanhamento online é possível, né, excelentes resultados. Então, ele não teve esse interesse de migrar do acompanhamento online para a consulta presencial, por mais que desde janeiro eu esteja atendendo na cidade onde ele mora, beleza? Então, é possível, é provável e é comum excelentes resultados de emagrecimento através do acompanhamento online, beleza? Então, primeiro ponto, né, respondendo já a pergunta que é o título da nossa aula. É possível? Sim, é possível, beleza? E o que é a consulta online, né? Parece uma resposta meio óbvia, né? Mas é um contato online com o seu paciente. Então eu queria que você me respondesse essas perguntas aqui até para aterrissar na nossa aula de hoje, né? É possível você conhecer o seu paciente através da consulta online? Vamos lá. É possível, através de uma consulta online, o seu paciente contar a rotina dele? O que ele faz desde o momento que ele acorda, né, passando pelo período da tarde, chegando no período da noite? É possível o seu paciente te contar como que é a rotina dele? Vai respondendo mentalmente. É possível ele te contar, né, como que é a rotina de atividade física planejada dele, seja musculação, esporte que ele pratica? É possível. Provavelmente as suas respostas para essas perguntas são sim. É possível ele te contar os hábitos alimentares dele através de uma consulta online? E a resposta é que sim. Tudo bem? Então, muito se assemelha uma consulta online de uma consulta presencial. Obviamente, a gente tem a diferença ali da avaliação física, eu vou chegar nesse ponto. Mas, a princípio, é possível você conhecer muito bem o seu paciente através da consulta online. Se hoje você não consegue conhecer o seu paciente através da consulta online, provavelmente você também tem esse déficit na sua consulta presencial, porque o método é o mesmo. Tudo bem? A anamnese que você aplica no seu consultório, numa consulta presencial, você pode também aplicar na consulta online, beleza? Então imagina o seguinte, ainda para quem duvida da capacidade ali da consulta online, imagina que sua mãe te liga hoje. Você está lá na sua casa, tudo bem? Sua mãe te liga, ela fala o seguinte, sua mãe ou seu pai, algum parente bem próximo te liga e fala o seguinte: ah, Nutri, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, me olhei hoje no espelho, não fiquei satisfeito, quero cuidar melhor da minha saúde. Eu tô te ligando porque eu quero que você me dê orientações para eu emagrecer, né? Eu vou seguir exatamente tudo que você falar, o que a gente já duvida, né? Porque parente tende a não seguir muito bem o que a gente fala, mas vamos lá. Eu vou seguir exatamente tudo que você falar. Você acredita que fazendo as orientações pelo telefone, né, para uma pessoa muito próxima, ela realmente se comprometendo a seguir aquelas orientações, essa pessoa vai ter resultado de emagrecimento? Muito provavelmente sim, né? Se você orienta essa pessoa a fazer atividade física diariamente, né, a reduzir o consumo de gorduras, de frituras, a consumir mais vegetais, mais fibras, mais proteínas, certamente, seguindo essas orientações, se ela vem principalmente de hábitos ruins de alimentação, hábitos sedentários, ela vai ter resultados de emagrecimento.
Então, só através de orientações por telefone, por chamadas de vídeo, você já consegue, transmitindo o seu conhecimento, ajudar outras pessoas a emagrecer. Agora, imagina através de uma consulta online, onde ainda assim você vai prescrever a dieta para essa pessoa. Então, sim, é possível esses resultados através da consulta online. O que, na minha opinião, gera muita confusão é o nutricionista ser extremamente apegado a um ou dois métodos de avaliação física. Então, ele acredita que aqueles métodos que ele já usa no atendimento presencial são extremamente necessários para todos os pacientes. Né? Achar que uma avaliação física, um tipo de avaliação física específico, é necessário em todos os casos. Eu dei aqui o exemplo da balança de bioimpedância e o adipômetro. Né? Se o nutricionista ele tem essa crença que a única forma dele realizar uma avaliação física, né, que vai realmente impactar nos resultados do paciente, é através desses métodos, certamente ele vai ter esse bloqueio com a consulta online, porque realmente através da consulta online ele não vai conseguir aplicar esses métodos. Mas isso gera confusão, porque depende do contexto. Depende do contexto do paciente. O método que você vai utilizar para fazer a avaliação física, a avaliação nutricional do seu paciente, depende do contexto onde aquele paciente está inserido. E boa parte das vezes, esses métodos de consultas presenciais, eles não são necessários. Trouxe aqui um exemplo. Se você está atendendo um paciente que realmente treina há muitos anos, tem um treino mais avançado, tem uma composição corporal extremamente fora da média, como o caso de um fisiculturista com um altíssimo volume de massa muscular e um baixíssimo percentual de gordura, realmente nesses casos você vai precisar utilizar métodos de avaliação nutricionais mais minuciosos, mais detalhistas, e aí entra principalmente o adipômetro. Tá? Nesse caso aqui que eu estou mencionando, o adipômetro é a melhor ferramenta para você pautar a sua prescrição, através da avaliação física feita com o adipômetro. Tudo bem? Então, esse é um caso onde realmente eu não acredito que a consulta online vá fazer uma diferença tão grande, certo? Então, entender o contexto do seu paciente é muito interessante para você saber qual avaliação física você vai utilizar. Se um paciente, falando por mim, se um paciente como esse me procurar para um atendimento nutricional online, eu vou ser transparente com ele, para transmitir a informação que eu acho que talvez não seja a melhor ideia. Eu preciso estar acompanhando os resultados do meu paciente de perto, através de uma avaliação física sucinta, nesse caso aqui, para pautar minha prescrição, para saber se a prescrição que eu fiz está gerando resultados. Mas pensa nesse outro caso aqui. Esse paciente que te procurou, um paciente que vem de uma rotina mais sedentária, tem sobrepeso ou obesidade, vai começar agora uma rotina de atividade física, tem péssimos hábitos alimentares. Você acha que para esse paciente você precisa realmente utilizar aqueles métodos da consulta presencial? O adipômetro, obviamente, não é a melhor opção porque é um paciente com sobrepeso e obesidade, certo? Então, nesse caso, realizar a pinça através do adipômetro é muito difícil, A taxa de erro ela é muito grande, mas não necessariamente também você precisa utilizar a bioimpedância com esse paciente. Imagina que você atendeu esse paciente, você fez uma prescrição para esse paciente, só em um primeiro momento, intervindo ali nos péssimos hábitos que esse paciente vinha carregando, só através da reeducação alimentar, e a cada 30 dias, em uma nova consulta online, esse paciente te passe o peso dele atual na balança, o comparativo de fotos, ou seja, você fez, ele te mandou as fotos na primeira consulta, ele te mandou as fotos na segunda consulta, ele relatou para você sobre o condicionamento físico dele, quais as diferenças que ele está sentindo, a disposição dele ao longo do dia. Você pode até solicitar outras informações, hábitos intestinais, hidratação. Você consegue, a partir dessas informações, em uma segunda consulta, avaliar se a sua dieta está tendo um impacto positivo ou negativo na vida desse paciente? A resposta é que sim. Até porque é uma informação importante. Pode anotar isso se você ainda não tem essa informação. Quanto maior o percentual de gordura do seu paciente, mais gordura ele perde durante o déficit calórico. Então, se você está atendendo um paciente com obesidade,
praticamente, não diria praticamente, mas a grande parte do peso que ele vai perder, a maior parte do peso que ele vai perder é gordura. Ele vai perder muita gordura. Quanto menor o percentual de gordura do seu paciente, né, mais massa muscular ele perde durante o déficit calórico. Mas nesse caso aqui, paciente com obesidade, certamente, né, quase que a totalidade do peso que ele vai perder é proveniente de gordura. Então, se ele relata para você, se ele apresenta para você a foto da balança com 2, 3 quilos a menos, ele perdeu gordura. Tudo bem? Então, é uma excelente forma de você acompanhar esse paciente. Peso na balança, comparativo de fotos, até mesmo as roupas. A gente vê muita diferença nas roupas. O condicionamento físico, a partir do momento que o paciente era sedentário, passa a praticar atividade física. A disposição dele ao longo do dia, até mesmo no exercício, muda bastante. Então, sim, a grande maioria dos seus pacientes você vai conseguir acompanhar através da consulta online. Tudo bem? Fez sentido? Então, entender o contexto para, dessa forma, analisar qual tipo de avaliação física, de avaliação nutricional você vai aplicar naquele momento é fundamental. É fundamental. Você não precisa utilizar a balança de bioimpedância em todos os seus pacientes. Certo? Você não precisa utilizar o adipômetro em todos os seus pacientes. Beleza? Então, entender o contexto, né, com base nessas informações, é extremamente importante. Dessa forma, você consegue tranquilamente transformar a vida do seu paciente, que é o nosso intuito aqui, certo? Meu objetivo aqui, com essas aulas gratuitas na escola, é que você aprenda, coloque em prática e transforme a vida do seu paciente. Em um caso como esse, eu entendo como extremamente possível e fácil você realizar essa transformação na vida do seu paciente através, né, do acompanhamento online. É muito melhor ele fazer esse acompanhamento online com você do que ele seguir uma dieta por conta própria, né, comprar a ideia desses charlatões na internet de dietas milagrosas. Então, esse é o nosso propósito aqui na Escola da Nutrição Esportiva. Aprender, aplicar e transformar a vida do nosso paciente. Para isso, não tem atalho, é um método infalível de estudo. É bundinha na cadeira, não tem desculpa, não tem atalho. E se você está aí assistindo essa aula até agora, até esse momento, certamente você está comprometido com o seu futuro e com o resultado do seu paciente. Então já tira uma foto da tela do computador, tira o print do seu celular, coloca lá no seu Instagram, marca @Escola da Nutrição Esportiva para mostrar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes que você está se capacitando, que você está comprometido com o resultado dele. Beleza? Mas Igor, como que eu vou, quais métodos você recomenda que eu utilize na consulta online para melhorar os resultados de emagrecimento do meu paciente? Primeiro, o que você pode solicitar para esse paciente, né, para calcular a dieta? Idade, peso total naquele momento, então ele pode fazer a pesagem na balança naquele dia da consulta, ele pode ir numa farmácia, é importante que ele sempre faça a pesagem a cada consulta nessa mesma balança, tudo bem? Então, idade, peso, altura desse paciente. Com essas 3 informações, você já consegue utilizar fórmulas específicas para pacientes com sobrepeso e obesidade. Por exemplo, a fórmula de Mifflin para calcular a taxa metabólica de repouso desse paciente. Então, se você calcula a taxa metabólica de repouso do seu paciente no consultório, na hora da consulta, não tem diferença nenhuma você fazer isso na consulta online. Beleza? Então, você pode solicitar essas informações para o seu paciente. Você pode, através da anamnese, identificar, mensurar o gasto energético diário desse paciente. Qual a duração da atividade física planejada, por exemplo, se é um paciente que tem o hábito de fazer corrida, né? Qual a duração dessa corrida, com qual intensidade ele corre, certo? Como que ele se sente durante essa corrida, se ele está conseguindo progredir com essa corrida, por exemplo, reduzindo o tempo dele para fazer 1 quilômetro, né? Então, se ele faz 1 quilômetro em 20 minutos, você pode avaliar se ele está evoluindo a partir desse tempo. Se no próximo mês ele está fazendo 1 quilômetro em 18 minutos, né, jogando realmente lá embaixo, ele está evoluindo, tudo bem? Então, avaliar também se esse paciente está progredindo na atividade física. Aí você pode usar uma tabela de percepção de esforço, dar um Google que vocês vão entender melhor para mensurar a intensidade
dessa atividade física. E essas informações que eu estou dando aqui, você pode, inclusive, utilizar na consulta presencial. Porque essas perguntas, através dessas perguntas, pode ser que você fique em dúvida sobre a intensidade do exercício também na consulta presencial, certo? Essa dificuldade, às vezes, em mensurar o gasto energético não é algo exclusivo da consulta online, tudo bem? Ainda falando, né, sobre essa percepção do gasto energético do nosso paciente, você pode investigar as atividades não planejadas, se é um paciente que se locomove muito durante o dia, né, se tem um deslocamento importante para o trabalho, de bicicleta, né, caminhando, se é um paciente que, na rotina de trabalho, ele se locomove muito, né, se trabalha, por exemplo, como um carteiro praticamente se locomove o horário todo de trabalho. Então, através da anamnese, com o seu paciente, você consegue mensurar o gasto energético também. E você consegue, através do questionário, identificar os hábitos alimentares desse paciente, né? O famoso recordatório 24 horas. Você consegue aplicar isso normalmente em uma consulta online. Eu coloquei um asterisco aqui, por quê? Dependendo do contexto do paciente, né, só através da identificação dos hábitos alimentares, sem ao mesmo calcular o gasto energético, estimar o gasto energético diário com outras atividades, só através de uma reeducação alimentar, você já consegue colocar esse paciente em déficit calórico e dessa maneira iniciar o protocolo de emagrecimento. Foi o que eu fiz com o Pedro. Em um primeiro momento eu não calculei especificamente a dieta dele, porque ele vinha de maus hábitos alimentares. Então só reduzindo os ultraprocessados, né, introduzindo frutas, vegetais, fibras, a saciedade passa a ser maior, o paciente passa a comer menos besteira, como a gente costuma dizer. Então, só através da reeducação alimentar, nós já conseguimos colocar esse paciente em déficit calórico, né? O que muitos nutricionistas não entendem é que, às vezes, o paciente nos procura, né, não necessariamente para apenas saber o que comer. Boa parte das vezes ele já sabe que ele tem que diminuir o hambúrguer, a pizza, mas ele quer um acompanhamento, ele quer um passo a passo escrito, né, dieta, ele quer um passo a passo escrito do que ele tem que comer, porque isso facilita muito. Ele não quer ter o trabalho de tomar as decisões, de avaliar qual alimento ele vai comer em cada momento, certo? Ele quer um passo a passo, ele quer uma receita. Então, muitas vezes, o nutricionista ele é procurado por conta disso. Então, só através dessa reeducação alimentar, por mais que pareça algo bobo, né, só através dessa intervenção você já consegue colocar esse paciente em déficit calórico, consequentemente, gerando ali excelentes resultados, né? Você pode progressivamente ir reduzindo esses alimentos mais calóricos, mais gordurosos, né, e adicionando os alimentos mais nutritivos e mais interessantes para o processo de emagrecimento. Beleza? E como que você pode acompanhar os resultados desse paciente? Já dei um spoiler nos slides anteriores, né? Mas peso na balança, como eu falei, quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele perde durante o processo de emagrecimento, durante o contexto metabólico do déficit calórico. A disposição desse paciente no dia a dia, é comum um paciente que está emagrecendo contar que ele se sente mais leve, mais disposto, que ele não se sente mais tão cansado ao subir uma escada, por exemplo. Geralmente ele relata também que as outras pessoas em volta estão comentando que ele emagreceu. Hábitos intestinais, é muito comum a melhora dos hábitos intestinais para pacientes sedentários, obesos, com péssima alimentação. Então, através de uma intervenção, né, por meio da consulta online, é comum esse paciente relatar que ele está melhorando os hábitos intestinais. Isso aqui, né, até então, não é algo exclusivo da consulta online. Você pode aplicar tudo isso, esses métodos, para acompanhar os resultados do seu paciente também na consulta presencial. Progressão nas atividades físicas. Então, antes, aquele paciente pegava menos peso na musculação. Agora ele está conseguindo progredir com as cargas, se sente menos cansado, se sente mais disposto para sair de casa e fazer essa atividade física, né? Hidratação. O paciente relatar que está melhorando a hidratação, está consumindo mais água, que a urina está mais clara, que ele se sente menos inchado. Tudo isso você pode perguntar nessa consulta online, né? Aproveita que eu estou colocando isso aqui no slide, já vai anotando para adicionar na sua anamnese de consulta de retorno, beleza? E aqui a grande questão, que eu acho que é a grande chave ali na consulta online. O comparativo de fotos. Galera, comparativo de fotos eu uso na consulta presencial até hoje. Inclusive, antes da questão da pandemia,
do lockdown, eu já tinha implementado o comparativo de fotos nas consultas presenciais. Mas na consulta online, na minha opinião, é imprescindível, certo? Importa mais, inclusive, do que o peso na balança. Por quê? É muito comum, através da alteração da composição corporal, o paciente manter o peso muito parecido do que do início do acompanhamento nutricional, isso principalmente para aquele paciente que não tem sobrepeso, que não tem obesidade, que é eutrófico, mas é sedentário. Então é bem possível fisiologicamente esse paciente estar trocando a composição corporal, isso é, ganhando massa muscular e perdendo gordura, e consequentemente ele não está vendo resultado na balança. Então, se você vai atender esse paciente na consulta online, o comparativo de fotos é muito importante, é até mais importante do que o peso na balança. Então, nesse caso aqui, a gente vê um indivíduo aqui, peso bem similar, 64 para 65,5, porém com a composição corporal bem diferente. Inclusive, na segunda imagem parece que ela está com peso menor, né? Mas, na verdade não, justamente por conta dessa troca da composição corporal, o ganho de massa muscular e a perda de gordura. Mas, Igor, como que é possível, né, um paciente com 65 quilos ter, né, uma silhueta menor do que um paciente com 64? Justamente por conta da densidade dos tecidos. 1 quilo de gordura, ela tem uma densidade muito menor, né? Então, para alcançar 1 quilo de gordura, eu preciso de um volume muito maior. Já não, a massa muscular é mais densa. Então, eu consigo 1 quilo de massa muscular através de um volume menor. E quando o nosso paciente ele vai fazendo essa troca na composição corporal, a silhueta dele diminui. Ele está mantendo o mesmo peso, mas ele está perdendo volume. Por que ele está perdendo gordura? Isso pode ser uma dúvida na cabeça de algumas pessoas, né? Por que é possível duas pessoas terem o mesmo peso, mas uma ter um volume corporal muito maior? Principalmente por conta da gordura. Quanto mais gordura a pessoa tem, maior volume corporal ela vai ter. Então, aquele indivíduo que tem muita massa muscular, né, comparado ao mesmo indivíduo, a um indivíduo semelhante com muita gordura, esse indivíduo com muita gordura vai ter um volume corporal muito maior. Faz sentido? E isso gera um impacto direto nas roupas. Tudo bem? Como a pessoa que perde gordura e ganha massa muscular perde volume, ela perde também muitas medidas nas roupas. Então, até mesmo na consulta online, é interessante você pedir para o seu paciente separar uma roupa, que pode ser uma calça jeans é um excelente parâmetro, que ele usa hoje em dia, que fica ok, né, para comparar os próximos meses. Eles sentem naturalmente muita diferença nas roupas, mas você oficializar isso também torna a motivação do paciente algo diferente. É comum eles relatarem que estão vendo diferença na roupa, mas você pode já, em uma primeira intervenção, em uma primeira consulta, pedir para ele separar aquelas roupas que hoje vestem bem nele, porque, num caso de emagrecimento, nas próximas semanas, aquela roupa vai começar a ficar larga. Beleza? Então, respondendo aquela pergunta que deu gancho, né, para essa aula de hoje, Igor, o que você acha da consulta online com objetivo de emagrecimento? Funciona? A resposta é que sim. E por mais que hoje você ainda tenha esse bloqueio, seja receoso ou receosa com a consulta online, eu te garanto que ainda assim é melhor o acompanhamento online com você do que aquele paciente se sentir desnorteado e acabar procurando outros pseudos profissionais que não são nutricionistas em busca de uma dieta ou seguir essas receitas malucas, né, essas receitas milagrosas da internet, como vocês conseguem ver nessa imagem. Então, a ideia principal da aula de hoje é não deixe de realizar o acompanhamento online uma vez que você interpretou que aquele paciente se beneficiaria daquele acompanhamento. Uma vez que você interpretou que, através dos métodos que nós falamos aqui hoje, você consegue acompanhar os resultados dele, né, comparativo de fotos, peso na balança. Então, não abra mão por conta disso, né? Se você tem ainda esse bloqueio, é possível que hoje você esteja deixando de transformar vidas que você poderia estar transformando. Beleza? Então, queria agradecer a presença de todos vocês até aqui. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botão embaixo do vídeo, né, o botãozinho vermelho, inscrever-se. Aproveita, deixa o like nesse vídeo se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você. E se ficou qualquer dúvida, manda lá pelo Instagram, @escola
da Nutra Esportiva. Por lá vocês podem também mandar outras dúvidas, que pode ser que vire o tema da aula da semana que vem. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até semana que vem.